glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero mais uma vez saudar a todos os irmãos que já estão conosco com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é mais um dia de escola bíblica semanal e hoje estaremos aí ministrando a lição de número 13, né? O encerramento desse quarto trimestre, essa última lição desse trimestre, que eu tenho certeza que será um fechamento maravilhoso de tudo aquilo que nós já pensamos a respeito desse assunto. E eu acredito que hoje, né, todos aqueles que estiverem presentes serão muito edificados pela palavra de Deus que será ministrada nessa lição de hoje. A lição, como eu já disse, é a lição de número 13, e o tema da nossa lição diz o seguinte: quando Deus restaura o justo. Esse é o tema da nossa lição, e como é de costume, nós estaremos aí fazendo a leitura do textuário com o diácono Lúcio Leal, e em seguida lendo a verdade prática com o nosso irmão Evandro Costa, e aí, logo depois, eu estarei lendo a leitura bíblica em classe juntamente com os nossos irmãos. Eu já quero louvar mais uma vez ao Senhor por todos aqueles que já se encontram conosco. E aí eu vou pedir aqui para o diácono Lúcio, antes de fazer a leitura, saudar os irmãos. Em seguida também o nosso irmão Evandro também a saudar os nossos irmãos que já estão presentes. E em seguida o Lúcio vai estar lendo aí o textuário e o Evandro a verdade prática. Salve nossos irmãos aí, irmão. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E é de grande alegria estar aqui para compartilhar com os irmãos essa lição toda da revista de Jó, que só foi lições edificantes e de aprendizado, não só para os irmãos que estão do outro lado, mas para nós também que estamos ministrando. Aprendemos também muitas coisas com essas lições do livro de Jó. E no textuário que nos fala e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó a outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó 42:10. Glória a Deus. Nosso irmão Evandro também vai estar saudando aí aos irmãos, e em seguida também já lendo a verdade prática para a nossa reflexão. Glória a Deus. Meus queridos, eu vos saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. É motivo de muita alegria, assim, as palavras do nosso irmão Lúcio, de estarmos aqui reunidos diante da presença de Deus, com esta ferramenta maravilhosa que é as redes sociais, para que nós possamos, em nome de Jesus, estar conectados uns com os outros. Desde já, eu peço aí a vocês que estão nos acompanhando, que deixem os seus comentários, compartilhe, para que pessoas possam, em nome de Jesus, também ser alcançadas por esta maravilhosa ferramenta. E nos diz assim a verdade prática da lição de número 13. A restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a verdade prática e anteriormente o textuário da nossa lição de hoje. Eu queria só também reforçar aos nossos irmãos que os irmãos têm a liberdade, tá certo, de comentar hoje. Hoje é o dia que nós vamos comentar nessa lição, que tem um tema maravilhoso. Quando Deus restaura o justo, é um tema que mexe com cada um de nós, e eu só tenho a agradecer por todos que já estão aí deixando seus comentários, né, e participando conosco. Mas vamos aí à leitura bíblica em classe, que está em Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao versículo de número 17. Aos irmãos que podem fazer uso da Bíblia Sagrada, né, encontra aí Jó, capítulo 42, versículos de número 1 a versículo de número 17, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó,
Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereci holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram. E comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram com ele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça em dinheiro, e cada um um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querinhapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas contra as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe. E hoje nós queríamos aí trabalhar dentro dessa temática. Hoje chega o fim dessa revista que para mim ela foi muito maravilhosa, né? Foi um assunto bastante edificante, eu tenho certeza para todos nós. Mas hoje se encerra aí essa rede de assuntos sobre o livro de Jó. E vale lembrar que nós tivemos aí nas últimas lições a defesa de Jó, nós tivemos assuntos importantes. Na última lição nós falamos sobre alguns pontos importantes sobre quando Deus se revela ao homem, né? E vimos grandes coisas acontecer aí com o patriarca. Mas hoje nós nos deteremos aí ao tema quando Deus restaura o justo. E hoje é o fechamento da nossa lição, né? Hoje é que nós entenderemos aí o todo da nossa, do assunto que nós estamos trazendo aí nesse dia de hoje. Por isso, eu queria lembrar aos nossos irmãos que, a nível de introdução, Diácono Lúcio Leal estará já trazendo aí o conteúdo da introdução de hoje, já introduzindo aí a nossa lição para nós começarmos a pensar sobre o assunto de hoje. Façam perguntas, coloquem ponderações, nós estaremos acompanhando todos os comentários ao vivo aqui, estaremos falando a respeito de todos eles, para a glória do nome do Senhor. Diácono Lúcio. Glória a Deus. Essa lição de Jó, essa última lição, é uma lição maravilhosa. E nós vamos ver também que na próxima revista, a lição também que nós vamos aprender e conhecer o Espírito Santo. Também uma lição que vai ser muito boa e muito edificante para todos nós. E nós vamos ver na introdução, quando Jó se humilha perante Deus. Nós vamos entender o porquê dessa humilhação foi necessário para que Jó se humilhasse para poder ser reconhecido como verdadeiramente um homem de Deus. E nós vamos ver o seu testemunho, como ele provou que realmente ele era e ele foi como realmente Deus quis que ele fosse, né? Um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aí nós vamos ver o porquê que ele precisou se humilhar, né? Nós vamos ver no decorrer dessa lição e aprendemos o porquê que teve que acontecer isso com ele, né? Exatamente. É importante nós lembrarmos, irmãos, que o autor ele faz questão de pontuar essa questão. A restauração aqui ela não é um mérito de Jó, né? Isso, a gente não vai encontrar isso como um mérito próprio de Jó. Nós vamos encontrar a restauração aqui como uma consequência da humilhação. E aí nós já aprendemos logo nesse primeiro ponto que é importante que o homem ele reconheça isso, né? Nós não vimos a necessidade de Jó se humilhar a sua mulher, nós não vimos a necessidade de Jó se humilhar a nenhum dos seus amigos, nós não vimos aí a necessidade de Jó ele ter que se humilhar perante os problemas que aconteceram, mas a grande verdade é que quando Jó se depara com Deus, quando ele tem esse encontro real com Deus,
ele reconhece a importância da humilhação. E é na humilhação que Deus restaura o justo Jó, como nós assim o bem conhecemos, né? Na verdade, aqui nesse primeiro ponto, se trata da humilhação de Jó. Jó é humilhado, mas ele é humilhado não pelos homens. Tanto é que o que acontece? Os três jovens, os três homens que fizeram amigos dele, que fizeram pergunta, você vai ver, nós vimos durante a lição que sempre quando perguntava, ele já tinha resposta de imediato. Segundo perguntou, afirmou, ele tinha a resposta para todos eles. Mas aí nós vamos ver que em um certo momento aí chega Deus. E com Deus a gente não tem como argumentar. Porque Deus conhece nós todo mesmo, de por dentro e por fora. Não tem como se argumentar a Deus. Não tem como você se justificar a Deus. E nós vamos ter que, na lógica humana, exaltar a Deus e a soberania de Deus. Geralmente é quando você recebe a bênção. Mas Jó, nós vamos ver que na sua característica de humildade, ele exaltou a Deus ainda na prova. Ainda quando estava passando na prova, ainda quando estava passando por esse teste de fidelidade, ele continuou exaltando a Deus. É de suma importância, Diácono Lúcio, isso que você acabou de falar agora, é porque na lição passada a gente vemos aí a revelação, Deus se revelando a Jó em meio à tempestade, ou meio a um redemoinho. E o interessante é que quando nós chegamos aqui nesse primeiro ponto, nós vamos aqui observar Jó se humilhando perante a presença de Deus. E quando a gente lemos aqui a questão da verdade prática, nós vemos aqui que a restauração do ser humano acontece à razão do amor e da misericórdia, que está dito aqui na verdade prática. E o mais interessante é que para Jó ser restaurado, ele teve que se humilhar. Como o diácono Cláudio acabou de dizer, Jó ele não se humilhou a seus amigos, nem a sua esposa. Jó ele ficou ali esperando algo divino, uma resposta divina. E quando a gente vemos a Deus se revelando na lição que nós trabalhamos passada, quando Deus se revela a Jó, não é da forma que Jó esperava, mas sim Deus com as perguntas a revelar a Jó, para que Jó possa entender e ficar no seu lugar corretamente, que é o lugar onde nós devemos ficar, é na humilhação perante a presença de Deus. O que é interessante é que, mediante a fala do diácono Lúcio Leal, isso chama muito a nossa atenção, porque Jó ele teve respostas e respostas concretas, ele deu respostas concretas à sua esposa, ele deu respostas concretas a todos os seus amigos, né? Mas aí, existe um versículo aqui que eu quis, até me chama a atenção, Diácono Lúcio, irmão Evandro, irmãos que nos assistem, capítulo 23, versículo de número 3 e 4, Jó também achava que ele tinha argumentos para dar para Deus. Inclusive ele diz o seguinte, em Jó capítulo 23, versículo de número 3 em diante. Eu vou ler a partir do versículo primeiro, porque é interessante o que ele diz no versículo 1 e 2. Respondeu, porém, Jó, ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Ele vai dizer o seguinte no versículo 2, continuando. Apesar de a minha mão reprimir o meu gemido, se eu soubesse onde o poderia achar, eu não me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse, e entenderia o que me dissesse. Jó está dizendo o seguinte, se eu soubesse onde Deus estava, certamente que eu teria vários e vários argumentos para argumentar com Deus, e Deus entenderia o que eu estou passando, e eu entenderia o que Deus tivesse para dizer para mim. Então, a gente vê que aqui é onde está o perigo, né? O motivo de Deus até permitir que Jó chegue a um estado de humilhação, para que o homem, ele não, eu gosto até de lembrar que o homem precisa entender que ele não tem argumentos em momento nenhum contra Deus. Jó achava que o fato de ele ter argumentos contra a sua esposa, contra os seus amigos, também dava a ele esse poder de argumentar contra Deus. E aí o que chama a minha atenção é que quando ele está aqui no capítulo 23, ainda em meio à prova, ele diz, se eu me encontrasse com Deus, eu teria argumentos para dizer para Deus. Mas quando ele se encontra, ele baixa a cabeça, fica em silêncio e ele alega não ter o que responder perante do Criador. Então, diz ele aqui no versículo 3. Quem é
aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. O máximo que Jó compreendeu é que os argumentos dele não eram cabíveis ali ao momento quando Deus se encontra com Jó. E eu acho que a gente deve trazer isso para as nossas vidas. Mesmo que às vezes, Diácono Gonçalo, a gente ache que esteja com a razão. Jó achava... Você vê que ele defende a ideia de que a queixa dele é a queixa de um revoltado que tem coerência daquilo que está dizendo. E no final ele descobre que, na verdade, Deus estava certo e ele estava errado. É porque, na verdade, ele sabia que não tinha o pecado que estavam lhe acusando. Como ele não tinha culpa nesse pecado que os 3 jovens, ou os 3 amigos dele o acusavam, ele dizia, então por que eu estou passando isso? Exatamente. Então por quê? Ele queria indagar a Deus o porquê disso. O que mexe, né? O que mexe com essa lição e o que nos faz... inclusive entrar na pergunta aqui do Everton, é exatamente isso. Por mais que Jó não tivesse pecado, Jó estava criando um hábito de indagar a Deus, né? de transmitir a ideia de que o que estava acontecendo com ele não era justo, né? De que como se Deus não tivesse o controle da situação. Everton até pergunta o seguinte, como Jó entendeu que precisava se humilhar a Deus? Exatamente quando Deus se revela a Jó e revela para ele aquele todo de perguntas, né? A gente viu na lição passada que na revelação Deus fez o quê? Deus mostrou principalmente a criação. E quando Deus mostra a criação, Jó se sente constrangido, Deus vai lá e mostra para ele, Jó, se para criar é tudo isso, imagine para manter. Então Deus coloca Jó num estado em que ele tem que olhar para ele e perceber o seguinte, realmente... eu tenho que me pôr no meu lugar. Realmente, diante desse Deus, cabe a mim humilhar-me, cabe a mim se colocar diante dele, porque a sua grandeza aqui é indiscutível. Eu estou perante um ser que não tem o que discutir. A pergunta que ele faz de início, né? A gente falou muito na lição passada sobre a primeira pergunta que Deus faz. Jó, onde era que tu estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Isso já é suficiente para o homem olhar para si e dizer... Realmente, eu não tenho argumentos. Aquilo que eu achava sobre Deus, eu estava equivocado. Se Deus me colocar na parede, eu só tenho a me calar porque eu não compreendo. Eu não compreendo a criação, eu não sei como é que Deus mantém a criação. Não entendi a dinâmica, né? Eu não entendo nada sobre isso. Porque, na verdade, como a gente vê aqui, Jó veio a entender que ele não sabia nada. Sabe aquele tipo de irmão, não sei se você já viu esse tipo de oração, que diz, Deus, eu não aceito essa enfermidade. Mas que se é Deus que está dando, você vai querer indagar Deus, proibir Deus? Como é que o copo pode dizer para aquele que o criou, não, está com defeito, eu vou quebrar? Quebra. Inclusive, na nossa leitura que a gente fez da leitura bíblica em classe, a gente vai deixar bem claro lá no versículo de número 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Se a gente for levar em consideração as regras da hermenêutica, a gente vai ser obrigado a pensar sobre isso. Quem virou o cativeiro de Jó? Né? Quando Deus virou o cativeiro de Jó? Porque quem vira é Deus. Deus vira enquanto ele ora. Então, assim, são coisas que ao homem é difícil debater com Deus, né? De ele querer indagar a Deus como se Deus fosse obrigado a responder ao homem ao porquê que ele decide trabalhar de determinada forma. Por que Deus está me castigando? Porque ele achava que era uma punição de Deus. Exatamente. Por que Deus está me punindo? Se eu tudo faço para Deus, eu oro a Deus, eu busco a Deus, eu me consagro a Deus, eu me desvio do mal, eu sou um homem reto. Por que Deus está me punindo? E aqui vale lembrar que a ideia que Jó tinha sobre Deus também era uma ideia dos seus antepassados, era uma ideia lá de trás. Jó não conhecia Deus como Deus queria se revelar a Jó, né? Ele ainda não conhecia, ele vai deixar isso claro no final do livro. A ideia que Jó tem de Deus também é baseada na tradição de que um homem justo não merece sofrer na vida, não merece passar por privações como ele na sua pessoa passou. Isso são motivos pelo qual Deus se preocupava com o ser de Jó. Isso, o que acontece? Ele acreditava então, como esse entendimento dele, acreditava que o justo era abençoado por Deus e o ímpio não era abençoado, mas o que a gente vê não é isso. O que a Bíblia diz? Que Deus dá chuva para o ímpio e para o justo. Exatamente. A chuva é para todos. Não vai parar a chuva para o ímpio, ou também nós vemos que o ímpio prospera. Se fosse por isso, o ímpio não prosperava.
Então vê que Deus, ele ama quem? Ama a todos. Não é só porque você é obediente a Deus que ele vai lhe amar. Ele ama também quem não é fiel a ele. Ele também ama. Mas você pode dizer, não, mas ele ama o pecador. Vemos que ele ama tanto o pecador que ele enviou o quê? O seu filho para morrer pelos pecadores. E aí a própria disciplina de Geu para com os pecadores já é um ato de amor para que esses pecadores não se percam, né? Uma forma de Deus se revelar a eles também por intermédio do sofrimento. Isso, então, Jó, aqui no segundo ponto aqui, já vamos falar sobre a reverência e submissão. Nós vemos então que ele precisava então aprender de Deus aquilo que ele... Porque até então nós vemos durante a lição, que ele fala lá em Jó 42:3, que ele não entendia do que estava falando. E que ele conhecia Deus de ouvir falar. Ou seja, ele não tinha ainda uma comunhão perfeita com Deus. Ele não tinha ainda aquele conhecimento de um servo de Deus. Mas muitas vezes o que acontece com o servo de Deus? Por conhecer a Deus, conversar com Deus, ter aquela intimidade com Deus, aí quando vem uma prova, ele diz, mas Deus, por que essa prova está vindo? O que foi que eu fiz de errado? Por que tá... Mas aí eu aprendi uma coisa. Muitas vezes Deus coloca-nos numa prova, alguma coisa que a gente tem que acontecer na nossa vida, porque Deus ele nos deu dons, nos deu umas características específicas. Por exemplo, quando se ouve falar de paciente, você lembra de quem? Alguém que é paciente na Bíblia? Jó. Mas para ele ser conhecido como homem paciente, ele teve que passar por essa prova. Exatamente. E às vezes Deus lhe dá uma característica de ensinamento, mas você não quer ensinar. E Deus vai lhe colocar uma prova que vai ter que fazer aquilo. Deus é como se Deus quisesse que aquele dom que ele lhe deu aflorasse. De repente você tem um dom de aconselhar, mas você não aconselha ninguém. Aí Deus coloca uma prova na sua casa, com seu filho, com sua esposa, e você vai ter que parar para pensar e dialogar, aconselhar alguém da família. Deus coloca já para isso, para você aflorar aquilo que Deus lhe deu, para você utilizar e você fica segurando, detendo, não quer fazer. Aí vem a prova para que você possa exercitar aquele dom que Deus lhe deu. Isso é interessante, o Diácono Lúcio e irmãos que nos assistem, que nós tiramos conclusões em cima dessas coisas que realmente aconteceram na vida de Jó. E também, em alguns argumentos, a gente também tiramos algumas provas disso, ou conclusões disso, porque isso que o Lúcio falou é algo de suma importância, irmãos, porque realmente, às vezes a gente tem algo dentro de nós, a qual Deus nos confiou, só que às vezes nós fica ali caladinho, guardado, mas às vezes Deus quer que a gente colocamos isso para fora, para que nós possamos realmente fazer aquilo que o Diácono Lúcio pontuou, florar, produzir aquilo a qual está dentro de nós, preso dentro de nós. Ou seja, quando nós vemos isso nestas lições que nós aprendemos, irmãos, a gente podemos ver que, aí você pode até estar se perguntando, mas irmão, a gente começamos a lição na lição de número 1, a gente vemos Jó lá sacrificando, e o que foi que houve que Jó realmente não tinha esse contato com Deus, ou o versículo vai acabar de dizer que ele só conhecia Deus de ouvir falar. Isso é algo de suma importância, irmãos, que ouvir falar e ver com os próprios olhos é algo diferente, ou existe ali um paralelo, ou uma distância de ouvir e ver, irmãos. Isso é algo de suma importância. Então, Jó está afirmando... Interessante aqui, irmãos, é que o Lúcio pontuou agora o segundo ponto, reverência, submissão. Primeiro vem a humilhação. Depois vem a reverência e a submissão. Reverenciar quem? Aquele que é digno de toda reverência, de toda exaltação e submissão a ele. Ou seja, quando nós chegamos aqui no versículo de número 2 do capítulo 42, Jó vai dizer o seguinte: bem sei eu que tudo podes. Então tudo, irmãos, está na mão de Deus. Tudo está no controle da mão de Deus. É de suma importância nós entendermos que às vezes nós passamos por algumas coisas, algumas divergências, para justamente nós aprendermos em cima daquilo. A gente aprendemos aqui... Aprende pela prova. Isso mesmo. A gente já aprendemos aqui na lição, já para eu passar minha fala para o irmão Cláudio,
A gente aprendemos aqui na lição, irmão, em algumas lições, que quando a aprovação vem, não é para nos matar não, irmãos, é para nós tirar ensinamento, ou seja, pedagógico. Nós aprendemos aqui na lição. É para ensinamentos pedagógicos, mano. Vamos tirar isso, ensinamentos em cima disso, para que nós possamos entender. Jó estava passando por tudo isso. Mas lá na frente, irmão, Jó entendeu que nós vamos aqui trabalhar no decorrer dessa lição. É importante, assim, eu me lembro que nas salas de discipulado, Diácono, a gente sempre orienta o novo convertido, né? Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se você não tem entendimento, peça a Deus. Se você está precisando de discernimento, peça a Deus. Se você quer se tornar uma pessoa mais madura, peça maturidade a Deus. E aí, às vezes, a gente peca nessa informação, né? E o cristão, ele tem essa dificuldade de assimilar essa verdade. Nós precisamos compreender, irmãos, que quando eu peço a Deus paciência, é fácil dizer que já era um homem paciente. Difícil é saber o caminho que Jó trilhou até ele se tornar um homem paciente. E aí o cristão, ele precisa entender que quando você pede a Deus sabedoria, Deus coloca diante de você um problema para você exercer a sabedoria em cima daquilo e aprender com aquilo ali para o decorrer da vida. Então, os primeiros homens que existiram, eles aprenderam como? Eles aprenderam quebrando a cara, irmãos, errando. Às vezes a gente não entende por que a gente encontra tanto erro nas escrituras, tantas pessoas errando, tantas pessoas pecando, para mostrar para nós que o trajeto é igual para todos. Aqueles que observam o erro e traz para si, aprendem. Aí, muitas vezes, a gente não compreende o motivo pelo qual nós estamos enfrentando a privação. Jó era perfeito? Não era. Está aí as escrituras para provar que Jó não era. O que eu aprendo, principalmente nesse livro de Jó, irmãos, é que quando Jó se depara com Deus, mesmo ele sendo íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal, se mantendo firme diante da esposa, de todos os amigos, da provação, da tentação do diabo ali em querer derrubá-lo, ainda assim, com todo esse ar de perfeição, diante de Deus o cristão precisa entender, meu irmão, eu todos os dias preciso me deparar com um novo ser. Eu preciso me comportar melhor todo dia. Eu preciso aprender todo dia. De modo que ninguém pode chegar naqueles status que muitos cristãos estão chegando, Diácono Lúcio, infelizmente. Muitos crentes estão achando que porque já fizeram um seminário teológico, ou porque já são obreiros, pastores, diáconos, não tem mais a humildade de ouvir nada, não ouve mais ninguém, acha que já sabe de tudo, acha que já compreende tudo. Não, eu já conheço a Deus, eu já entendo a Deus. Mas quando o homem ele tem realmente um encontro com Deus, ele descobre o seguinte: eu ainda não sei de nada. Sei de nada, é verdade. Eu ainda não aprendi tudo, eu preciso ainda aprender mais umas coisas. E aí ele nunca cessa de aprender, ele nunca cessa de buscar a Deus. A gente falou em uma das lições passadas que isso tem levado a essa geração de crentes. Eu já aprendi tudo, então não preciso mais buscar nada. Aí pronto, não aprende mais nada, não experimenta mais nada, não tem mais nenhuma experiência sobrenatural com Deus, porque parou no tempo. Acha que não precisa mais. O que é lindo em Jó é porque mesmo ele sendo Deus testemunhando sobre ele, a sociedade vendo o comportamento de Jó, mesmo assim, quando ele se encontra com Deus, ele diz: realmente, eu tenho que me humilhar no pó e na cinza, porque eu não tenho muita coisa do que eu ofereço. Não, estou precisando reter de Deus agora, e ele faz isso. Essa é a função que deveria ser de todo ser humano, de reconhecer a soberania de Deus e reconhecer que o nosso lugar mesmo é se humilhar perante a sua glória. E o que a gente vai entender também nessa lição é que essa provação de Jó foi muito dolorosa. Foi muito dolorosa. Mas o que a gente pode entender nisso? Vamos fazer uma analogia de um pai e um filho. Por exemplo, o Cláudio, com o menino dele ainda é novinho, tem quantos meses? 8 meses. 8 meses. Não já aconteceu de você levar ele para vacinação? Você segura a criança, o médico diz, segura que ele não pode espernear. E você segura a criança ali, chora, grita, você sente pena, sente dó, mas você sabe que aquela dor que ele está sentindo é para lhe proteger. Eu costumo chamar de um mal necessário. Isso. É uma coisa que dói, machuca, tem consequência, às vezes é um processo que se enfrenta, mas é prevenindo um problema pior que poderia acontecer. E muitas vezes Deus faz dessa maneira com a gente. Exatamente. Nós somos provados e passamos por luta, por tribulação, e muitas vezes Deus está nos protegendo. Porque sabe que aquele caminho que você está trilhando
vai chegar um caminho de destruição para você. E Deus, como é onisciente e conhece o presente, o passado e o futuro, Deus já está vendo que aquele caminho que você está indo ali não vai dar certo. O Elias até pontou um negócio aqui que é interessante o cristão maduro ele entender, irmãos. As pessoas acham que quanto mais elas chegam a Deus, elas crescem em Deus, mais intocáveis elas se tornam, né? Ah, não, eu agora já amadureci, eu não assisto mais qualquer pregador, eu não vejo mais um obreiro novo pregando. O Elias até coloca aqui, é algo que ele sempre gosta de dizer, ele pontua aqui, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais ele percebe o quanto é imperfeito, o quanto precisa melhorar. Jó, diante da sua honestidade, ele entendeu isso exatamente. O que o cristão maduro, ele entende, irmãos, é que quanto mais ele se chega a Deus, mais os problemas dele são expostos. Quanto mais perto... Irmãos, um homem que muito reconhece a grandeza de Deus e muito se humilha a Deus, não é um pobrezinho não, irmão. Não é um pobre coitado. É alguém que se aproxima de Deus e reconhece o seu estado. É lindo o que Jó faz, irmão. Sinceramente, Jó com todo... Quem é? Qualquer um de nós. Pertinho de Jó, irmão. Assim, em termos de caráter, em termos de personalidade. Tínhamos muito o que aprender com esse homem aqui, se a gente tivesse a oportunidade de sentar com ele. E qual é o exemplo que esse homem nos passa? Que mesmo sendo ele, tudo isso que a Escritura fala a respeito dele, que Deus fala sobre ele, que o diabo não acha nele, mesmo assim ele ainda se acha alguém que precisa se humilhar a Deus no pó e na cinza. Então, irmãos, é um aprendizado a mais para nós entender que quanto mais nós crescemos, menor nós temos que ficar e mais de Deus nós temos que buscar. E o que a Bíblia nos fala é que aquele que é muito é dado, muito é cobrado. Então, quanto mais sábio você se torna, mais você é cobrado. Tá aí o exemplo de Jó, né? Exato. Então, nessa reverência à submissão, Jó entende uma coisa. Olha, se a criatura, algo que foi criado por Deus, Satanás, faz esse destroço todo na minha vida, o que eu vou fazer com Deus? Como é que eu vou enfrentar Deus? Aquele que criou essa criatura, que fez esse destroço todo na minha vida. Você pega o exemplo dele com relação ao Leviatã, né? Por exemplo, que é uma parte que a Escritura mesmo aponta, né? Um bicho desse me causa temor. Imagine a pessoa que criou esse ser, com todo esse poder. Esses animais que Deus, lá nas perguntas, Deus vai dizer para Jó, olha aí, como é que tu se comporta? Lá, apesar dos irmãos dizer que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, mas não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que é na presença desse animal aí, até a tristeza dele saltava de alegria se tivesse. Então, Jó está se deparando, irmão, com uma realidade que não é muito comum. Era bom, se Deus se manifestasse assim para todo mundo. Seria um pouco doloroso, mas eu tenho certeza que as pessoas brincariam menos com Deus e reverenciariam mais ainda a pessoa do Criador, né? O Everton diz o seguinte: a aproximação do homem a Deus mostra que nada somos. A Terezinha diz o seguinte: muito importante o que você falou. O que muitos dizem, Senhor, me dá a paciência de Jó, mas o caminho que ele percorreu, será que muitos estariam preparados a percorrer? Né? Isso é uma coisa a se pensar. Será que é fácil eu olhar e dizer assim, ai, como eu queria a paciência de Jó, mas será que nós queríamos a prova que Jó passou para se tornarmos pacientes? Isso. O Cadinho, né, o Cláudio Souza coloca o seguinte: concordo com o Lúcio Leal, muitas vezes passamos tribulações e não compreendemos o que Deus realmente quer nos ensinar. Eu acho que isso é o que nós deveríamos parar e pensar. Qual é a lição que eu posso extrair dessa prova? O que eu posso aprender nessa luta? A Damares diz o seguinte, hoje tem comentário, viu, Diácono Lúcio? Glória a Deus. A Bíblia não esconde os pecados e falhas de ninguém. Basta olhar para os grandes homens de Deus, porém falhos e pecadores, realmente somos falhos e pecadores. Então, é isso mesmo. Quando nós olhamos para os homens do passado, nós reconhecemos que somos humanos e precisamos acabar com essa falsa ideia de querer transmitir a imagem de supercrentes. Você vê o exemplo de Noé, um homem de Deus que fez a arca, fez a nova geração. Foi o que ele fez, só se embriagou e saiu nu dentro de casa. Não tem bom, né? Eu até costumo dizer que isso é um erro grotesco de alguns crentes da atualidade, né? Tentar transmitir para as pessoas um nível de perfeição que não existe. Mostrar o que não é.
Somos humanos, irmãos. Podemos estar aqui hoje e amanhã cometer erros gravíssimos. Talvez nem por maldade, mas por disciplina da parte de Deus. Para que, como diz Apocalipse, nós já citamos aqui centenas de vezes, eu repreendo e disciplino a todos os que eu amo. Seja zeloso e se arrependa. Quando Deus muitas vezes disciplina, não é por maldade. É Ele querendo nos trazer de volta para o caminho que nós estamos saindo. Isso é importante a gente pensar. Jó, capítulo 2, versículo 3. Jó, capítulo 2, versículo 3. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Ou seja, o próprio Deus está dizendo que não existia causa nenhuma para estar aprovando. Provaram a aprovação sem causa. Não era a culpa dele de pecado. Não era a culpa dele. Por que ele disse? Dá o testemunho dele. O homem temente, reto, se desvia do mal. Mas vou provar ele, mas ele não é por causa de pecado, não. Não é para Deus estava dizendo aí. fazer o que muita gente achava que necessitava ser feito, não. Né? É uma das coisas também que nós devemos aqui agravar, essa palavra incitado. O diabo ele foi ali incitar a Deus a falar contra a Jó. Queria ali semear uma contendinha entre os dois, né? Botar Deus contra o homem, o homem contra Deus. Isso mesmo, que ele faz até hoje aí entre os crentes. Isso mesmo, isso é uma das coisas que nós devemos atentarmos e prestar bastante atenção, porque o diabo ele está aí bramando como um leão ao nosso derredor. Aprendemos nessa noite que ele vai sempre, irmão, estar ali semeando algo que venha colocar desavença entre os cristãos no século XXI. E ainda mais interessante essa sua fala aí, que fala do versículo, diz que bramando como um leão, ou seja, ele se passa como nem é leão, mas quer dar uma de leão. Sabe quando aquele irmão traz uma mensagem de Deus está falando e não é Deus? Isso aí é o Satanás bramando como leão e ele interpreta como sendo Deus. É o achismo, né? Nós vamos falar aqui. Ela vai falar sobre os achismos. Eu acho que é Deus que está falando isso. Provar se os espíritos provêm de Deus, né? Isso. Aí então Jó, concluindo esse segundo subponto aqui, ele diz o quê? Falei do que não entendia. Quantos de nós não falamos sem entendermos? Isso é um erro grave de todo ser humano. Foi interessante hoje na reunião de professores, né? Na didática, né? O interessante, irmão, é que o professor ele falou algo interessante. Ele diz assim, um médico ele não vai vacinar uma pessoa sem ele saber. Ou seja, ele está vacinando aquela pessoa porque ele sabe. Ou seja, Jó ele estava falando realmente daquilo que vai dizer e pontuar algo maravilhosíssimos. E às vezes nós caímos nesse erro, irmãos. E nós devemos prestar bastante atenção, que nós já falamos aqui dentro das lições, e na Bíblia vai dizer que nossas falas, nossas palavras, elas devem ser temperadas com sal, para que eu e você não possamos realmente falar aquilo que não provém de Deus. Mas você imagina que a Bíblia, né, os irmãos que nos assistem aí, pensem nisso. A Bíblia nos orienta a ter muita cautela quanto ao falar com o nosso próximo, né? Aí você imagina o quanto Deus exige que o homem repense 2 vezes antes de falar com ele. Porque sinceramente o negócio está banalizado. Tem gente falando com Deus aí. Eu estou pensando que vai ter nego que vai se encontrar com Deus no dia do juízo e vai ouvir a mesma coisa que esses cidadãos aqui escutaram. Passaram a vida toda pregando, passaram a vida toda ensinando, passaram a vida toda... Mas lá vão ouvir o que ele faz e escutou. Vem cá, vocês falaram de mim o que... Não deveria ter falado. Não era nada disso aqui que eu queria que vocês dissessem. Você lembra lá, se eu não me engano, é no livro de Jeremias, os pregadores aí que me ajudem, né? Eu não sei se é no livro de Jeremias, mas chega um momento no livro de Jeremias que o povo está apanhando tanto que a expressão do texto é bem clara quando ele vai dizer: consolai o meu povo. Tá bom, gente, chega de bater, agora consolem, porque vocês estão batendo. Tem tempo de bater, mas também tem tempo de consolar. E tem gente só naquele negócio, eu nasci para falar a verdade, sai machucando todo mundo, sai dizendo o que quer, o que pensa, sem muitas vezes ponderar se é aquilo de fato. Nós falávamos na lição passada.
às vezes, eu dizia pro Cláudio Souza, a gente conversando, um diálogo recente sobre isso, até pra gente falar a verdade, a gente tem que ter cautela. Para saber se é o tempo certo. Eu acho que era com o Henrique que eu falava a respeito disso. Está nos assistindo aí também. Para ver se a verdade é verdade, mas será que ela está saindo no tempo certo? Será que é no momento certo? É no momento certo? É para a pessoa no estado correto que ela está? Será que é aquele momento que Deus separou para ela ouvir essa verdade? Que ao invés de muitas vezes essa tal verdade trazer benefício ou curar, ela machuca e abre mais uma ferida, como aconteceu com os amigos de Jó. Eram verdades, entre aspas, mas às vezes verdades misturadas, com um pouquinho de confusão, faladas num momento completamente errado, numa dimensão completamente errada, deixando bem claro o que Jó disse: vocês estão me ferindo mais ainda, eu estou ficando já, né? Então, precisamos repensar muito bem a respeito desses pontos. Irmão. E é uma coisa que fere demais a gente, são as palavras. Às vezes machuca mais do que uma palavras pancada, né? Fere muito, rapaz, fere muito, muito mesmo. E são palavras que muitas vezes machucam a gente, desviam pessoas do caminho do Senhor, sem lhe bater, sem nada, só com palavras. Ou seja, tem gente que tem essa dádiva, né? Eu até brinco de chamar isso de dádiva, né? Mas tem essa capacidade de matar com palavras, né? Tem gente que acha isso uma virtude muito grande. Tem gente matando com palavra e se gloriando disso. Eu sou verdadeiro, eu só digo a verdade, eu só falo a verdade. Muitas vezes não para pensar se essa verdade, no dia lá do juízo, não vai ser a verdade que ele foi chamado a ouvir aqui. Olha, não era isso não. Não era isso aqui que eu queria que tivesse dito. Vocês até falaram sobre Deus. Tem muita gente falando sobre Deus. Mas não era o que Deus queria que vocês falassem. Então a gente precisa pensar muito sobre isso. Ou seja, ao invés de nós conduzir a alma para o céu, às vezes nós estamos levando 2 vezes mais para o inferno. Por conta de algumas palavras que nós precipitamos em falar no momento errado. O Damares até diz que o assassino não é apenas aquele que pega uma arma e mata uma pessoa, mas também é aquele que mata o irmão com palavras, né? E a Bíblia fala sobre isso, Isso, né? Tiago, ele vai nos Ele orientar. vai chamar de homicida essas pessoas e vai comparar com um homicida que mata com arma também, né? Pronto. O terceiro ponto aqui nos fala de uma experiência viva com Deus. E agora é que o bicho vai pegar. Eita, Jesus. Porque existe muita gente, servo de Deus, que não tem essa experiência com Deus. Aqui nós temos que... Tem que ponderar para não matar meu irmão, né? Aqui a gente tem que pontuar aqui bem detalhadinho, mas não pode deixar passar esse ponto. Então, vemos então que a postura de Jó, ele então vai entender que ele não conhecia Deus. Olha, era um homem que cultuava Deus, fazia sacrifício a Deus. Justamente. Falava de Deus para todo mundo, mas não conhecia Deus. Irmão. Será que nós corremos o risco de estar lidando com pessoas nesses séculos que falam sobre Deus, mas não conhecem a Deus? Não tem aquela experiência com Ou Deus. conheceram a Deus só de ouvir falar. Os irmãos que nos assistem, já viu aquelas pessoas, irmãos, que tudo que escuta sai replicando? Saiu um jargão novo de determinado pregador, ele já sai replicando. Irmão, essas pessoas não têm experiências com Deus. Elas ouvem a Deus só de ouvir falar. Elas conhecem a Deus só de ouvir falar e saem replicando sobre Deus aquelas possíveis verdades que são ditas sobre Deus. Tem gente, irmãos, que às vezes defende uma tese, e aí eu gosto muito do campo da teologia, né? Gosto muito de me envolver nisso. E às vezes em alguns debates você fica observando para algumas pessoas defendendo algumas teses que no final você conclui o seguinte: ela não estudou aquilo ali. Ela leu a tese de alguém, ela estudou a tese de alguém e está defendendo aquilo sobre Deus. Essa pessoa, irmão, não conhece a Deus por experiência, por vivência, por relacionamento, como nós falamos aqui. O que Deus quer é relacionamento. O que Deus queria com todas essas verdades aqui era expressar isso. Conhecer a Deus é mais do que ouvir falar. Claro que a palavra vem pelo ouvir, né? A gente descobre tudo isso. Mas aí, irmãos, eu ouvi falar sobre Deus. Eu ser salvo porque eu ouvi falar sobre Deus. E eu dizer que conheço a Deus só por aquilo que eu ouvi, não existe. Qualquer cristão inteligente, ele vai concordar com o que eu estou dizendo. Ele ouve a Deus e é salvo pelo ouvido.
Mas se ele quiser ter uma experiência sobrenatural, ele tem que se relacionar com esse Deus. Tem que buscar. Ou então, ele vai viver só aquela vida limitada. Por isso que a salvação é individual. Não é Exatamente. porque seu pai é pastor, sua família é crente, você também está no meio e você é salvo. Enquanto você não confessar o nome de Cristo, você não é salvo. Não é só pelo ouvir. Você tem que ter experiência. Exatamente. Mas isso aí, Diácono Lúcio, é interessante nesse ponto a qual vai tratar uma experiência viva com Deus. É interessante é que se a gente fosse pontuar o período de Jó, desde o primeiro capítulo até o capítulo 42, nós vamos ter uma distância aqui bem legal. E nos primeiros capítulos, como eu já tinha falado, você vai ver Jó sacrificando, você vai ver Jó ali holocausto, você vai ver ali realmente Jó literalmente ali falando com Deus. Nós temos aqui diante de nós um homem que se relacionava. Isso mesmo. Mas não é suficiente, a gente tá vendo aqui. Agora você imagina se um homem desse tinha um relacionamento com Deus e ele abre a boca e diz que conhecia só de ouvir falar. Você imagina quem tem uma vida superficial com Deus. O que te leva a crer nisso? Quem conhece a Deus tem reverência a Deus. Isso. Não usa o nome de Deus em vão. Foi isso que a gente ouviu hoje à tarde. Irmão, se a gente tivesse a reverência, a gente tinha que ser que nem, irmão, os judeus. Hoje é comum se alguém dizer Deus proverá, Deus vai punir, Deus vai... Sem Acho ser que Deus. o nome Deus se tornou assim mais Está banalizado. mais uma espécie de refúgio. Isso, para o ser humano. Argumentativo. Isso, escape, né? É um escape, assim. Quando eu não tenho argumentos, eu coloco o nome de Deus naquilo ali para que eu me livre da responsabilidade. É basicamente isso. Esse é o perigo da teologia do século XXI. É quando as pessoas estão no púlpito, que não estudaram, que não passaram um dia de oração para pregar, e aí muitas vezes elas estão ali, quando elas não vêem o resultado, elas começam a apelar para que a Deus está mandando, Deus está fazendo, olha aqui, se você não está sentindo é porque a culpa é sua. Dê um glória a Deus. E aí, é exatamente nesses momentos aqui que a gente começa a fazer a separação coerente daquilo que é ter, o que o ponto vai dizer, uma experiência viva com Deus, um relacionamento com Deus, e o que é ter uma vida superficial. Claro que nós não vamos mentir, irmãos. Às vezes é sentível, dá para você sentir, quando uma pessoa não tem um relacionamento com Deus. Eu estava no culto de doutrina agora, o pastor dando um testemunho a respeito de uma escola missionária em que ele estava testemunhando que nas palestras as pessoas elas falavam daquilo que elas viviam. Se a pessoa falava sobre oração, quando você via ela nos bastidores ali, você via que aquela pessoa tinha uma vida de oração. E eles não aceitavam você falar de uma coisa que você não praticava. Por quê? Exatamente por isso, para que seja transmitido isso com verdade. Hoje nós vemos tanta superficialidade nisso, que o que nós estamos vendo? Grandes, você vê grandes exposições às vezes, Lúcio, que você fica de boca aberta. Quando na verdade são teorias, né, baseadas em teorias, né, pessoas que compraram aquele argumento em determinado lugar e agora estão utilizando sobre Deus. Às vezes a gente até fica assustado com alguns exageros, né? Mas é a verdade. O que Deus aqui exige, né, e a gente vê aqui, é que uma experiência viva com Deus, ela parte da atitude que Jó tomou. De uma ação de humildade, que primeiro se reconhece o que nós não somos. Nós falamos inclusive na lição passada, que é uma coisa linda que nós devemos separar. Tem gente, às vezes, Lúcio, eu acho que Jó aqui, ele cai nessa real. O que era que Jó vinha fazendo? Desde a mulher até o momento que ele se encontra com Deus. Jó vinha dizendo, olha, eu não sou isso, eu sou aquilo, eu sou assim. E ele vem reconhecendo as virtudes que ele tinha. Mas agora, diante de Deus, ele vai descobrir o que ele não é ainda e precisa ser. Às vezes o homem está tão fadado no autoconhecimento, apenas levantando a autoestima com o que ele tem de bom, que ele esquece aquilo que ele tem de ruim. Ele não para observar, onde é que eu preciso melhorar? Onde é que eu não estou sendo bom? E aí eu vou buscar a Deus nisso aqui e vou me humilhar a Ele. Falta isso. E aí o homem não consegue desfrutar dessa experiência. Nós estamos batendo nessa mesma tecla há muito tempo. Nós estamos, infelizmente, caindo num vício em que, se você observar a igreja hoje, as pessoas hoje estão satisfeitas. Chega,
passa a porta, dobra o joelho, senta, levanta para ler, senta, levanta para cantar, senta, ouve a palavra, recebe a bênção apostólica, volta para casa. E muitas vezes isso se torna mecânico, sem precisar muitas vezes dessa experiência viva. Será que eu estou buscando essa experiência com Deus? Eu mesmo, lá em casa, não tem culto, não tem nada, tem pandemia, mas eu estou buscando. Por que tanta gente reclamou da pandemia, Lúcio? Porque acabou com o negócio, com o sistema. É cada um, é você e Deus, o homem e Deus buscando a sua própria experiência. E o interessante, para eu passar minha fala para o Lúcio, mediante isso a qual o diácono Cláudio pontuou, não se atemorize não, irmãos. Também não se preocupe, porque a gente, nesta lição, a gente estamos aqui observando um aprendizado maravilhoso. Que aprendizado é esse, irmãos? É que o Cláudio pontuou acerca do ouvir. A fé ela vem pelo ouvir, ou seja, eu e você, nós estamos aqui, chegamos até hoje, porque nós ouvimos o que é a palavra. Agora, experiência viva vai depender de mim e de você. Jó, ele já tinha escutado a sua esposa, já tinha escutado os seus amigos. Jó, ele estava buscando um refúgio divino. Olha só o aprendizado em cima disso. Ele estava procurando agora, buscando um refúgio divino. E quando esse refúgio divino chega, irmão, ele mostra para Jó como é que Jó deve se comportar. Ou seja, a experiência viva, ela vai depender de mim e de você. Mas entenda isso, pelo amor de Deus. Observe que nem Moisés, quando ele pediu para ver a face de Deus. Ou seja, Deus, irmãos, não poderia... a face de Deus não poderia ser vista por Moisés, porque se realmente Moisés tivesse visto, ele morreria. Ou seja, quando chega a este ponto, irmão, com essa experiência, devemos entender, se hoje não chegou, espere no Senhor, porque ela vai chegar. Mas entenda isso, ela só vai chegar quando eu e você, a partir do momento que nós começar a buscar a presença de Deus. Pergunta do Everton aí, Lúcio. Será que conhecer a Deus é um desafio hoje? Eu acho que é o maior desafio da igreja. Sem nenhuma hoje, dúvida. É conhecer a Deus. Sem nenhuma dúvida. Quando alguém conhece a Deus, como já falei anteriormente, existe aquele temor, existe aquele respeito, porque sabe que Ele é o poderoso. Mas quando se conhece de ouvir falar, é diferente. Você não tem aquele respeito porque você não conhece pessoalmente. E é por isso que nós estamos vendo essa banalização toda. Por isso, pessoas que conhecem a Deus de ver falar, de ver o irmão falar, de ver alguém falar, Deus é assim, Deus é assado, assim como aqueles amigos de Jó conheciam a Deus e ouviram falar também, porque eles contavam e apontavam Deus como um ser vingativo que estava vingando e que era pecado e tudo mais. Ou seja, eles estavam querendo limitar o poder de Deus. Ou seja, se você está passando isso, é por isso. Deus só faz isso se fizer isso. E isso é bem interessante, Diáconos, porque se a gente observar mesmo a realidade da Escritura, o sentido real da Escritura está completamente ligado a isso, em conhecer a Cristo. Pode prestar atenção que eu sempre gosto de citar aquele texto em que Jesus está com os apóstolos e diz o seguinte: quem os homens dizem que eu sou? Eles começam a dizer várias expressões. Isaías, Jeremias, alguns dos profetas. Aí Jesus diz assim, mas peraí, e vocês? O que vocês dizem sobre... Vocês me conhecem? Ou estão indo Maria pelas outras? Ou vocês estão defendendo a mesma ideia? Né? Porque aí, ó, quando a gente, por exemplo, se depara com aquela oração sacerdotal, onde é que Jesus vai falar que está a salvação? Né? Ele vai deixar bem claro, a vida, ó, 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna em si é isso, é o conhecer a Deus verdadeiramente, é o ter intimidade, como diz o nosso autor, é o viver uma experiência viva com Deus. Tem gente, Lúcio, vivendo no século XXI a experiência de Moisés, mas a experiência de Moisés foi de Moisés, irmão. A experiência de Jó foi a de Jó. O que Deus requer de nós é que nós tenhamos experiência com Ele. Qual é a experiência que Jó estava vivendo aqui? A experiência dos pais, dos avós dele.
que os amigos de Jó estavam defendendo? Aquilo que os seus antepassados falavam sobre Deus. Mas o que Deus queria? Deus queria Jó vivendo a experiência dele. O tempo agora era dele viver a experiência dele, e não a experiência dos antepassados. Tem gente que vive lindamente a história dos homens de Deus do passado. O negócio é saber, e nós estamos tendo o que contar para outra geração que vai vir? O que nós vamos dizer sobre Deus? E dentro dessa fala do Cláudio, faz nos lembrar que tem muita gente hoje que ainda vive do passado. Exatamente. Um culto bom era aquele culto antigamente, tinha os louvores assim. Preso, Passou, né? E interessante, o Lúcio, o que o Cláudio falou. Observe, irmãos, que existe pessoas que têm essa experiência, não uma experiência viva, ou seja, aquela experiência ali básica ou rasa, né? Que tem pessoas, irmão, que é dessa forma. Não. Vamos conversar com Deus para ver o que é que Deus vai nos orientar. Aí durante um dia, 2, eu sei que Deus ele fala, irmãos. Mas se a gente observar homens de Deus, ou seja, Moisés, quando ele subiu no monte para buscar refúgio em Deus e o povo ficou lá embaixo, irmão, vai dizer que Moisés passou vários dias. O que eu quero dizer, irmãos? É que hoje tem pessoas, irmão, que tá com essa experiência rasa, que quando chega, não, vamos ali apresentar o Senhor, aí quando é no outro dia já vem com a resposta. Aí eu pergunto, irmão, será se foi Deus mesmo? Ou será se esse homem de Deus tem uma experiência tanto assim que quando ele chama Deus, Deus já tá ali? Não pode, tá ali. Você tá entendendo, irmão, o que eu quero dizer? Eu tinha algo para resolver hoje, aí eu orei ontem, Deus falou comigo, às vezes eu acho até estranho. Você tá entendendo? Essas expressões. É sabe? algo repetindo, né? Aconteceu isso anteontem, mas aí ontem eu fui conversar com Deus e Deus... Às vezes é muito rápido, irmão. Às vezes que experiência é essa, né, irmão? Eu às vezes até tenho essas experiências, né? A Marilene está dizendo que a gente vê muito pregador sem conhecimento bíblico, né? Que é o básico, né? Que dá para você alcançar aqui na Escritura, que dá para ler. Que dirá às vezes a experiência. Quero só lembrar aos irmãos que o que nós estamos ponderando aqui, irmãos, não é para ofender ninguém, tá certo? Isso não é para mesmo. machucar ninguém, não é para menosprezar ninguém. Nós temos pessoas aqui que podem estar vivendo momentos difíceis quanto à fé. Para que serve todo esse conteúdo? Para a gente nos ajudar, né, com a informação, né, lembrando que há uma verdade. A verdade é essa que está contida nas Escrituras, ainda que não seja a que nos agrada. Mas o fim é nos trazer de volta para o caminho que Deus queria nos encontrar, né? Deixando essa vida superficial de lado, que não convém, né? E vivendo, ainda que seja o mais simples, mas verdadeiramente com Deus. Lembrando quando nós falamos primeiro para nós mesmos. Exatamente, nós estamos no mesmo contexto. Isso faz me lembrar daquela... O Evandro até estava presente. Eu fazendo um serviço lá em casa, eu destelhei até o telhado todo. E a preocupação era que viesse chuva e podia molhar tudo, né? Molhar a casa, molhar o pessoal que mora embaixo. Aí veio meu sobrinho apressadamente e disse, rapaz, tirou as telhas, mas rapaz, vai chover. Eu vi aí na televisão, passou aí dizendo aí que vai chover e é muita chuva, rapaz, e agora? Vai molhar tudo. Aí eu disse, não acredito nisso não. É verdade, eu acredito. A Ivana até riu e ele também ficou sem ação. Quando eu disse assim, estava conversando com Deus ontem, ele não me falou nada disso. Foi, Só que o interessante, Diaclus, é isso que você falou, foi até bem lembrado mesmo. Só que o acontecimento que estava tendo lá, você já vinha apresentando vários dias na mão do Senhor. Mas todo dia eu tinha que estar orando a Deus. Isso. Deus, não manda chuva agora não. Detém mão um pouco. Porque o que estava lá, irmão, eu que presenciei, irmão, era a mão de Deus que estava segurando aquele negócio. A Marilene, ela é prova disso. E realmente era Deus mesmo que estava segurando ali. E realmente, irmão, era vários dias que o Lúcio já vinha conversando com Deus. E graças a Deus, até a irmã Marilene em uma live aí, ela falou, né, que realmente Deus aí deu direcionamento a um servo e realmente foi orientado da forma a qual Deus estava no direcionamento. A gente até observa, né, Lúcio, que diante do posicionamento de Jó, e até algo que eu acho muito interessante também, é que Jó exclui um pensamento de hoje, né? Tem gente que diz assim, não preciso de Deus porque eu não bebo, eu não fumo, eu isso, eu não faço aquilo, eu não me... Muitas vezes se acha justa, né, perante Deus. E a gente está vendo um exemplo de um homem que, ainda que fosse justo, tinha os porquês dele se humilhar diante de Deus. Então, nenhum ser humano, irmão, está isento
de ter a necessidade de se humilhar diante de Deus. Se humilhar diante de Deus não é uma causa, não é ter uma causa, é uma necessidade do ser humano. Se esse ser humano reconhece a soberania de Deus, reconhece que Ele é Deus e que Ele é Senhor sobre a sua vida, ele tem, no mínimo, a obrigação de se sujeitar a esse Deus. E aqui, para fechar esse ponto e para o segundo ponto, nós vamos falar um pouco sobre o achismo. Né? Aí alguém diz, não, eu acho que Deus não vai me castigar, porque eu sou assim, sou assado, faço isso, aquilo outro. Exatamente esse pessoal aí, né? Não, eu não sou, eu nunca fiz nada disso, eu não sou como fulano. Então eu acho que Deus vai me dar um lugarzinho no céu. Deus está preparando algo para mim. Eu acho. Eu acho, né? Ou quando não é, alguém diz, Deus falou comigo, sem eu acho que foi Deus que falou comigo. Ainda tem um acho, né? Quer dizer, esse achismo é o grande problema dos dias de hoje, né? Achar que é Deus que está falando. E o pior é quando não se diz nem que achou, mas quando acha que é Deus que está falando e passa a mensagem, passa... asseguradamente como se fosse, né? Deus está falando isso, irmão. Às vezes até por experiência, por alguma coisa que passou pela vida, e acredita que, como aqueles amigos de Jó que estavam rotulando Deus, e que, olha, Deus só castiga se for assim. Se tu tá passando isso, é castigo de Deus, então tu cometeu algum pecado. Deus não ia castigar se você cometer pecado. Porque eu acho isso. Eu acho que Deus é assim. Mas Deus provou que Ele faz o que Ele quer na hora que Ele quer, e ninguém pode interferir no poder de Deus. Ou seja, Ele fez um Deus na sua própria mente e endeusou, e fez Deus em cima daquilo, achando que Deus era um modo que Deus estava tratando na vida de Jó. É até um desafio, né, que a gente faz aqui ao nosso ouvinte, né? Eu acho que o nosso desafio, como bem colocou no subsídio didático pedagógico aqui, né? Eu creio, né, irmão? Eu creio, Eu né? creio, né? Como diz o nosso autor aqui, que um dos nossos maiores desafios hoje, irmãos, é se permitir ir além da teoria. É experimentar pessoalmente a Deus. Eu acho que nós todos deveríamos olhar para nós e dizer o seguinte, meu irmão, eu quero ir além dessa parte teórica que eu sei sobre Deus. Eu sei que Deus fala, mas eu já ouvi de fato. Se eu não ouvir, eu vou em busca disso. Eu vou me relacionar com Ele até eu ouvir. Isso mesmo, nunca é tarde, né? Se eu acredito em milagre, mas eu vou orar para que o milagre aconteça. Ainda que Ele não faça, mas eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Então, eu acho que esse desafio precisa ser enfrentado por todos nós somos cristãos. Falar como Jó disse, mesmo que Ele me mate... Mesmo que Ele me mate, eu vou espero. esperar em Deus. Isso mesmo. Estou aqui para esperar, né? Segundo ponto, a intercessão de Jó. Eita Jesus. Nessa intercessão de Jó, peraí, 9h16, até que hora? Rapaz, até terminar, O né? negócio agora tá... Agora que eu vim olhar o horário, ó. Pronto. A intercessão de Jó, a ira de Deus. Né? E vemos aqui que a ira de Deus se acendeu contra aqueles amigos de Jó. Primeiro foi logo Elifaz, né? Que era o mais velho. O primeiro que falou, foi o primeiro que levou a pancada também. Não era isso não, cara, pra tu dizer não. Como é que tu disse isso sem eu ter mandado? Como é que você foi falar pra Jó essas coisas sem ser o que eu queria que tu dissesse? Algumas pessoas querem ser sempre o primeiro a falar, né, Lúcio? Ou seja, o que é que Deus diz em Jó 42:7? A lição aqui que nos fala aqui, ó. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então, as pessoas ficam naquele achismo, criando teorias, criando profecias. Criando um Deus, né? Criando um Deus vingativo, um Deus que você não fez, está errado, então se você não está me servindo, eu vou lhe castigar. E os ímpios? Quanto dos ímpios não existe no mundo aí que prosperam, Isso mesmo. que são abençoados? Eu acho até que, pegando a leitura que o Lúcio fez, olha como as coisas são, né, irmãos? Como era que Jó estava sendo tratado em todo o decorrer do livro? Pecador, né? Desobediente, alguém que estava em pecado. Soberbo, né? Soberbo. Aí agora,
Quem era que estava com a sabedoria? Os amigos de Jó, eram sábios, porque diziam ter aprendido com os mais velhos. Perante os homens, né? Aí olha, o Lúcio leu o versículo 7, olha o que, é que diz o 8. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ao meu servo Jó, e oferecer holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras ele aceitei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vocês não falaram de mim o que era reto como meu servo Jó. Como é que Deus trata a sabedoria dos amigos de Jó? Como loucura. Aí agora eu estou vendo os que eram sábios agora sentados. É por isso que eu acho lindo aquilo que Paulo diz. A sabedoria do homem perante Deus é loucura. Quando colocada perante ao Senhor, é loucura, irmãos. É aquilo que Paulo diz é a coisa mais verdadeira que tem. Triste do homem que se considera muita coisa diante de Deus, porque Deus trata como loucura esse tipo de coisa, que às vezes teologicamente é até bonito, né? Até bem expressivo, bem colocado, mas não é o que Deus quer falar. O problema aqui não era o conteúdo até era bonito, às vezes a gente vê eles falando bonito, né? Uma teologia às vezes bem elaborada, mas não era o que Deus queria que fosse falado. É melhor falar feio, mas falar o que Deus quer que seja falado, porque às vezes eu penso que nesse século nós estamos com esse problema também. Eu acho que nós estamos muito focados em se preocupar se as pessoas vão se agradar com aquilo que nós estamos dizendo. E aí era o pensamento dos amigos de Jó. Nós vamos convencer? Será que nós vamos convencer ele? Nós vamos conseguir convencer? Nós vamos conseguir isso? Será que eles estavam preocupados em não ser contradito? Aí no final das contas eles descobrem que tudo que eles criaram, tudo que eles falaram, não era o que Deus queria que fosse. Não era. Ou decepção, irmão. Pelo amor de Deus. O interessante também nisso daí, sabe o que é, irmãos? É que eles defendiam aquilo que a sua cultura defendia. Os amigos de Jó. Ou seja, a sua tradição, né? Vamos supor. Eles defendiam o que a tradição deles defendiam. E quando Deus, irmãos, olha como Deus trabalha, irmão, organizadamente. Quando Deus vai tratar com os amigos de Jó, Deus ele não vai tratar do mais novo com o mais velho, não. Ele vai tratar da mesma forma que eles pensavam. Ou seja, o mais velho primeiro falou, depois falou o do meio, depois falou o mais novo. Ou seja, Deus quando foi tratar, ele tratou logo com o mais velho. Deus agiu da mesma forma que eles se posicionaram mediante a causa de Jó. Do mesmo jeitinho que foi a ordem. Isso mesmo, isso mesmo. Então, vemos aí que eles falaram de modo precipitado e aqui no segundo suposto, vamos correr, né, Cláudio? O pecado do amigo de Jó, dos amigos de Jó. Aí nós vamos ver aqui que um dos pecados desse que ele faz foi de rotular Deus. Ou seja, Deus é assim. Eles criaram uma imagem para Deus. Realmente eles criaram um tipo de Deus que não era o que se revelou para Jó. Né? A Damares até diz que os amigos de Jó atraíram a ira de Deus sobre eles. Quando eles acharam que estavam atraindo aí o poder de Deus, né, as verdades, uma boa teologia, na realidade eles estavam atraindo a ira de Deus sobre a vida deles. E aqui no terceiro fala sobre a oração de Jó. E o interessante é que a gente vai ver lá no versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Ou seja, mesmo acusando, mesmo apontando, quem Deus quis que orasse por eles? Jó. E sabe o que eu acho lindo? Eu até pontuei isso aí, Lúcio. Eu acho lindo porque Deus ensinou os amigos, Deus ensinou a Jó, Deus ensinou a Satanás, Deus ensinou a mulher, Deus ensina para nós até hoje através desse texto. E é uma série de ensinamentos assim maravilhosos. Mas tem aqui uma pedagogia aqui que me assusta quando Deus faz. Ele faz com que os amigos de Jó entendam que eles estavam errados. Não precisou Deus debater com nenhum deles. Olha, a teologia de vocês está errada, o que vocês falaram. Não precisa. O que é que Deus faz? Vem cá, vocês falaram sobre mim o que não deveriam falar. Agora é o seguinte, a verdade estava com Jó. E tem um porém. Vocês venham, tragam sacrifício, porque ele vai orar por vocês. E se ele não orar por vocês, aí o bicho pode pegar pro lado de vocês.
Deus coloca, irmãos, aqueles que se diziam ter a verdade na mão daqueles que eles diziam que estava errado, que estava em pecado. É a melhor forma de Deus dizer para os amigos de Jó, olha, ele não só é uma pessoa verdadeira, ele não só está livre da condenação de vocês de pecado, como ele é que detém essa autoridade sobre a vida de vocês em ministrar e livrar vocês da culpa. Vocês estão na mão dele. A gente vai ver em todos os capítulos que Deus sempre chama Jó de meu servo Jó. Meu servo Jó. Chamou o servo Jó antes da prova, no meio da prova e depois da prova. Isso mesmo. E o interessante, Diácono Lúcio, que o Cláudio falou aí, é que quando Deus pede para que os amigos de Jó vão atrás dos novilhos ou dos cordeiros para poder sacrificar, interessante que Jó estava leproso. Jó estava naquela dificuldade ainda, irmãos. Jó não já tinha... Depois daqui, Jó ainda estava daquele mesma situação. Não foi um estalo de dedo e tudo melhorou, não. É por isso que o que o Cláudio falou aqui é interessante nós atentarmos e pontuarmos. É que Deus mostrou na prática para os amigos de Jó que Jó não estava em pecado. E sim, eles tinham pecado contra Deus porque mostraram para Jó que realmente Deus não era daquela forma. É aqui onde a gente vai descobrir que a teologia de Jó realmente estava correta, que ele não estava mentindo, que ele não estava escondendo nada, como eles acreditavam. Agora, irmão, tem que descer de goela abaixo. Em relação aos amigos de Jó, eles têm que engolir que Jó não estava errado e que eles passaram todo esse tempo enganados, falando o que não deveriam ter falado. Então isso é doloroso, irmão. Você defende uma tese com toda aquela firmeza, como disse o Luiz Leal, com toda aquela verdade, como se fosse uma verdade absoluta. E no final, o próprio Deus mostra para você que agora é você que está dependendo daquela pessoa, porque ela estava com a verdade e você estava enganado. Tem decepção maior do que essa, não. O mais doloroso, Diácono Cláudio, não é nem isso não, e Diácono Lúcio Leal, o mais doloroso é nós sermos humildes para reconhecer, às vezes, as falhas que nós cometemos. O mais doloroso é isso, é nós não reconhecermos. Agora, quando nós passamos a reconhecer que nós realmente deslizamos, erramos, isso não é doloroso não, isso é bom, porque isso se chama humildade. Foi isso que Jó fez, ele foi humilde, reconheceu que nada sabia, que tudo aquilo que ele achava que conhecia, ele achava que quando estivesse na presença de Deus, que Deus fosse falar com ele ia fazer muitas indagações, ia colocar Deus na parede, né? Colocar Deus na parede, mas quando ele viu que não tinha chance nenhuma. E aí, aos teólogos presentes, né, é importante ver o que o autor ele coloca aqui, né? Uma teologia errada, evidentemente, conduz para uma crença igualmente equivocada. O perigo de uma teologia errada é uma série de outros erros que vêm aí, atrelados aí, como a gente viu acontecer com os amigos de Jó, né? O terceiro ponto aqui nos fala sobre a restauração de Jó. Eita! E essa restauração se deu de modo moral, quando ao mesmo tempo mandou que os seus amigos fosse até ele lá para que ele orasse por eles, e espiritual. E nós vamos entender que essa restauração, por isso que não está falando restauração, não é uma retribuição, ou seja, Deus vai me abençoar porque eu estou fazendo isso. Tem gente que às vezes já vi gente pregar sobre o livro de Jó, aí chegar no capítulo 42 e dizer assim, agora Deus está recompensando a Jó por tudo aquilo que ele passou. Que conversa é essa, irmão? Não existe esse ato retributivo não, como a gente viu nas lições passadas não. A preocupação de Deus aí não é a ideia de retribuir a Jó por algo que ele feito, fez. Um mérito, né? Não existe isso não. Aí o ponto aí é claríssimo, é restauração. Enquanto os amigos de Jó estavam sendo punidos, Jó estava sendo restaurado. E nenhum dos dois estavam ali meio que colhendo, né? Alguma coisa de bom. Ah, mas Jó se comportou direitinho, agora Deus tá aqui, conversa, irmão. As bênçãos de Deus é fruto da restauração. Não é uma troca de favor que aconteceu aí. E aí é importante a gente ver que a prova ela vem, mas quando Deus restaura, com a restauração,
vem essas bênçãos que veio sobre a vida de Jó. Isso. Né? É consequência da restauração, não é uma troca de favores aí, como muita gente acredita. É isso que diz, na verdade, prática na parte B. E não como consequência do esforço. Ou seja, Jó, irmãos, ele estava ali, passando tudo aquilo a qual estava dito aqui no livro. Quando chegou no final do livro, não é porque ele foi restaurado pelo seu esforço que ele fez, não, senhor. Realmente Jó estava sendo ali restaurado porque realmente, irmão, Deus sabia o propósito do que estava acontecendo na vida dele. O Adamares até, o Everto coloca um pouco mais acima aqui, e diz o seguinte: Deus faz os amigos de Jó passar pela prática, né? E aí embaixo ele diz o seguinte: Deus castigou os amigos de Jó. Eu não costumo nem dizer que castigou, apesar de ser um castigo cruel colocar a pessoa na mão do seu suposto inimigo. Eles achavam que estava certo e agora tiveram que reconhecer. Mas estava na mão de Jó, como você leu aí, estava na mão de Jó. Exatamente. E aí o que é que acontece? Eu costumo dizer que Deus disciplinou perfeitamente os amigos de Jó, quando ensinou para eles a pedagogia do sofrimento de Jó, mesmo. Mostrando para eles que tudo que eles criaram para explicar o sofrimento era equivocado. Damares diz o seguinte: é melhor sermos condenados pelos homens e diante de Deus sermos inocentados. Exatamente isso. Interessante também que a gente vê no versículo 10 aqui, que a restauração de Jó aconteceu quando ele começou a orar pelos seus amigos. Isso e aí mesmo. tem uma coisa aqui que é muito séria. Se Jó não ora, talvez ele trouxesse problema para si. Isso. Se os amigos de Jó não recebem a oração, também tinham trazido problema para si. Então veja como a pedagogia de Deus é perfeita. Deus está trabalhando em dois casos, ensinando. Isso mesmo. Em um, ele está disciplinando, e o outro ele está restaurando ao mesmo tempo que ele se manifesta. Então, vê que num momento só, Deus ele faz algo sobrenatural. Ou seja, será se Jó não tivesse orado, ele tinha ficado com receio daquilo que os seus amigos tinham falado contra ele. Deixa eu dar um exemplo, Lúcio. No Novo Testamento Jesus já disse que tem que orar pelos seus inimigos. Isso mesmo. Jó aqui é um exemplo, irmão. Se Jó fosse um crente, né, dos dias do século XXI, XXI. hoje, crente rancoroso, crente briguento, crente que guarda a mágoa dos outros, crente que não pode escutar um não, que fica de bico torcido, deseja mal ao próximo, que ora ao contrário pelo próximo. Misericórdia. Irmão, se Jó fosse um desses crentes aí, irmão, talvez nem pela prova Deus tivesse permitido que ele passasse, porque ele não ia aguentar, não tinha caráter para isso, não. Mas esse homem, ele é um exemplo, irmão, de pessoa tão grande, que mesmo tendo sido profundamente afligido e ferido pelos seus amigos, ele faz questão de orar por eles, sem Deus constranger. Veja que Deus deixa Jó bem à vontade. Em nenhum momento nós vamos ver Deus aqui obrigando Jó a orar pelos amigos. Pelo contrário, Deus está colocando os amigos à disposição de Jó, sabendo que é justo que Jó, né, veja a situação que ele está vivendo. E mesmo assim, a gente vai ver a disposição do próprio patriarca em orar. E aí é lindo quando isso acontece, né? Deus restaura o cativeiro enquanto... Eu tenho para mim, Diácono, que quando Jó terminou de orar, que viu tudo restaurado, ele percebeu quão poderosa é a benignidade, né? A bondade, o não guardar ressentimento, o não guardar rancor. Às vezes a pessoa acha que está guardando rancor do outro, está fazendo mal ao outro, né? A gente já viu aquela comparaçãozinha que é feita, é como um copo de veneno, né? Uhum. Que às vezes a pessoa acha que guardando ressentimento, guardando uma mágoa, guardando a ira por causa de algo que alguém fez, está maltratando aquele alguém, está causando algum mal na vida daquele alguém. A pessoa está fazendo mal a si mesmo, está se auto-envenenando. Tá se autodestruindo, né? Está se autodestruindo. Quando você libera esse perdão, quando você toma a atitude, você se auto-beneficia. Está aí a resposta aí. Deus tinha todos os momentos para mudar a vida de Jó. Quando é que Deus muda? Quando ele decide, num ato de cumprimento da Escritura, orar por aqueles que tinham lhe maltratado. Restauração social e material. E prepara aí o livro aí, né? O livro. Ô, Jesus, eu tava falando aqui tão empolgado aqui, que eu nem me lembrava que tinha um sorteio. Eu sei, tu tá doido pra ficar com o livro, eu sei. Vamos lá. Então vemos aí, a restauração social e material. Jó suportou sozinho tudo aquilo que ele pensava que ele merecia, mas que na verdade não era de merecimento dele. Porque até então nós sabemos que Jó não sabia de nada que estava acontecendo.
Mas mesmo assim ele se aceitava e dizia, não, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Se Deus quiser levar minha vida, louvado seja Deus. Era um homem que aceitava tudo vindo de Deus. Mesmo não conhecendo com essa personalidade, ou seja, como pessoalmente. Mas de ouvir falar, ele sabia que Deus era um Deus que tudo pode. É um Deus que não pode jamais aquilo que os planos de Deus ser frustrado. Ele mesmo afirma isso no versículo 2, né? Então, se o plano de Deus era aquele dele sofrer e dele morrer, então ele estava aceitando. Então, não tem de Deus. Coisa difícil hoje em dia. Eu acho que hoje essa informação sobre Deus, as pessoas que estão ouvindo Deus só de ouvir falar, está um negócio tão grave que quando começa a acontecer os problemas, a pessoa se revolta logo contra Deus. Sai da igreja. Jó pelo menos ouviu falar sobre Deus, mas ouviu na essência, né? E aí quando passou pelo problema, se firmou naquilo que tinha ouvido. Ou ainda mais nem para se firmar naquilo que se ouve sobre Deus, porque se diz tanta coisa sobre Deus aí que não dá mais para acreditar não, irmão. Cláudio, faça a conclusão. Uma conclusão, né, para nós aí. Antes de eu concluir aqui, eu queria deixar um tema aqui para os pregadores pregar, que está lá no versículo 10. Isso aqui me chamou a atenção demais. E o Senhor viu o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E a cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e a cada um pendente de ouro. A própria A família pergunta saiu fora quando viu o problema. A pergunta é, irmãos, olha aí como é que começa o versículo 11. Então vieram a ele todos, seus irmãos, suas irmãs, A aqueles família que... sumiram todo quando viram o problema acontecer. Os irmãos que nos assistem aí, irmãos. Onde é que estavam essas pessoas no auge do sofrimento de Jó? Por que eu faço questão de ler esse texto? Porque tem um ditado no mundo que diz que o ser humano só vale o que tem. Quando Jó tinha tudo, estava todo mundo à volta dele. Quando ele perdeu tudo, todo mundo se distanciou. Agora Deus restituiu o cativeiro. Deus começou a trazer de volta tudo. Aí agora começou a se chegar todo mundo de novo. E isso, irmãos, Jó não se comportou diferente. Comeu com eles, deu pão lá, comeu do pão que deram, recebeu os pendentes, para mostrar, irmãos, que É humilde. perde, E é humilde. é humilde, perde quem deixa de conviver com quem tem exemplo para dar. Existem pessoas que são lição com a própria vida, e nós precisamos estar do lado dessas pessoas, mesmo quando elas estão vivendo os terríveis dias de suas vidas. Então, a conclusão, ela nos diz exatamente o seguinte: aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios. Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que Ele opere. Assim podemos aprender que Deus não prova porque deseja punir, mas sim porque Ele nos ama. Eu não vou ler essa outra parte aqui porque não vejo importância no que diz aí no final, mas eu queria concluir exatamente com esse ponto. Irmãos, é importante nós lembrarmos que Deus não pune por punir. Deus não está brincando com a humanidade. Deus não está brincando de ser Deus sobre a vida das pessoas. Ele é Deus e não precisa mostrar isso para ninguém. Quando Deus disciplina alguém, pune alguém, retribuindo esse alguém o que ele plantou, não é porque Deus é ruim, é porque Ele ama e Ele não quer que essa pessoa se perca. Por isso, nós aprendemos na lição de hoje, irmãos, que de tudo que Jó vivenciou, de todo o sofrimento que ele passou, era Deus preocupado com o caráter perfeito que Jó estava lutando para ter e queria ter. Jó queria ser um exemplo, Jó queria ser um modelo de cristão. Jó era chamado de meu servo por Deus. E Deus queria manter essa integridade, manter esse nome, porque infelizmente muita gente tem perdido o título de servo de Deus
por coisas que têm trocado em meio ao sofrimento. Então, a lição que fica para nós de todo esse conteúdo que nós estivemos compartilhando hoje com os irmãos é exatamente essa. Nós precisamos entender que o princípio da humildade tem que continuar até hoje. E que Deus tratará cada cristão por intermédio da sua humildade. Deus vai conversar com todos. E no final, nós, ainda que não façamos a oração que já fez, pese-me Deus em balança, Deus vai nos colocar em balanças. E Deus vai medir qual de fato era a nossa verdadeira intenção quando defendíamos a causa de Cristo. Então, chegamos ao fim aí de mais uma lição maravilhosa aos nossos corações, né? E aí eu lembro-me das palavras de Tiago no capítulo 5, e versículo de número 11. Vocês já ouviram falar da paciência de Jó? Pois é. Jó é um exemplo de paciência para as nossas vidas, porque perseverou e teve o cuidado de se manter firme aos pés do Senhor enquanto estava vivenciando os dias de tribulação. Que você não desista, que você não retroceda, que você não dê um passo atrás, mesmo que você esteja passando dias difíceis. Queremos até profetizar na sua vida que se 2020 tem sido um ano difícil, um ano de lutas, nós oraremos para que 2021 seja um ano de restauração espiritual para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos irmãos, para as nossas igrejas. E no final, mais importe para nós se relacionar com Deus do que ouvir falar muita coisa bonita sobre Ele. Isso é o que Deus espera de cada um de nós. Lembre-se, próximo trimestre, janeiro de 2021, nós vamos começar com fogo. O verdadeiro pentecostalismo será o tema da nossa próxima revista, do nosso próximo trimestre. Estaremos juntos, se Deus assim nos permitir. Lúcio se dirige ao nosso público, em seguida também Evandro fale aí ao nosso público, e em seguida nós encerraremos aí com uma oração. Eu quero só agradecer a cada um dos irmãos que estiveram presentes até agora, os que não puderam por algum motivo justo, mas nós sabemos que para aprender requer esforço. Esforço de estar até uma hora dessa, nos assistindo, é porque querem aprender. Dê suas palavras e termine com a oração aí. Glória a Deus. Nós, irmão, nós só queremos mesmo realmente, de coração, agradecer a todos vocês, que minhas palavras façam aqui a dos nossos irmãos aqui que já se expressaram, né? Mas nós louvamos a Deus pela sua vida, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, né? Então vamos orar, agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Pai, nós te louvamos, Senhor querido, por este encerramento maravilhoso, Senhor. Este encerramento deste quarto trimestre, Deus querido, a qual o Senhor tem nos abençoado, Senhor, com todas essas lições, Senhor, que nós tiremos conclusões, Senhor, que nós aproveitamos, Senhor. Senhor, ensinamentos pedagógicos, Senhor, a qual nós tiramos sobre esta lição, Senhor. Mas desde já, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele tem nos ajudado, nos auxiliado, Senhor, tem nos orientado, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, aprendendo mais de Ti, porque o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele está a nos ensinar, Senhor, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Pois é em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor, que nós te agradecemos, ó Deus amado, por este momento, Senhor, este encerramento, Senhor, da glória a qual o Senhor tem nos permitido, de nós estar em comunhão, Senhor. Senhor, numa só comunhão, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, estar aqui, Senhor, falando da Tua palavra, que é um momento maravilhoso que o Senhor tem nos dado de oportunidade às nossas vidas. Pois é em nome de Jesus, o Teu Filho, que nós te agradecemos pelo cada um, Senhor, dos Teus servos, que tem esperado até este momento, para que nós possamos, ó Deus, estar sempre, Senhor, ligados uns com outros, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Pois é em nome de Jesus que eu te agradeço, e já te agradecemos juntos, Senhor, numa só fé. Pois é em nome de Jesus, mais uma vez, que te pedimos a Tua bênção sobre a vida de Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor Jesus. Paz, Senhor, para todos. E até a próxima, se Deus quiser. Paz do Amém. Senhor.